noite, graça e paz. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. E você, juntamente com seus amigos, são os nossos convidados para juntos nós louvarmos o nosso Deus. Um dia que passamos na presença dEle, sabendo que o nosso Deus é um Deus do impossível. Nós podemos olhar à nossa volta e achar é impossível, mas Deus pode. Você tem sonhado com a sua família? Você tem sonhado em Deus restaurar os sonhos da sua família? A palavra do Senhor diz lá em Abacuque capítulo 3, os versos 17 a 19, fala que esse profeta, ele precisou tomar umas atitudes na sua vida. Ele tomou uma atitude de perseverança, de esperança, de alegria e de uma fé. A Bíblia diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, e Ele me habita em lugares altos. Mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Perseverança desse profeta, que ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo e não havendo produção de alimento, mesmo assim ele persevera, e numa esperança, assim como um pastor que espera pelo seu rebanho para cuidar dele e guardar o seu gado, ele diz assim: e nem ovelhas no curral e nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegre-se em Deus. Contemple essa alegria que a Bíblia diz que ela vem pela manhã. O choro pode até durar, que você possa ter essa fé inabalável, que o Senhor pode restaurar os sonhos de família, o seu coração, que é soberano sobre a nossa vida. Eu quero lhe convidar a você colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor nesta hora, nesse encontro marcado que nós temos com Deus. Vamos orar e logo em seguida estaremos louvando a esse Deus. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa fé que nós possamos ter em Ti. Obrigado pelo seu amor leal, obrigado pela tua fidelidade. Assim como esse profeta creu, mesmo não florescendo a figueira, ele tinha essa certeza, essa perseverança, ele tinha essa atitude, que ele poderia se alegrar no Senhor. E nós também podemos nos regozijar no Senhor, nos alegrar, sabendo que temos um Deus presente na nossa vida, meu Deus. Que o Senhor possa restaurar os nossos sonhos de família, os nossos sonhos pessoais, os nossos sonhos como igreja do Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, e que a sua palavra edifique a nossa vida e edifique a vida de cada um que está conectado aqui conosco. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A você que está conectado aqui, igreja do Senhor, a vocês, congregações, que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Você está aí, louvando ao Senhor juntamente conosco. É muito gostoso. E nós vamos mais uma vez nesse dia declarar que eu e minha casa serviremos a Deus. E dizer também que minha família pertence ao Senhor. E nós vamos sempre ter prazer em agradar ao nosso Senhor e nosso Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Eu e
Ele é poderoso, Ele é grandioso. E se nós esperarmos nas suas promessas e tivermos o prazer de adorá-lo, nós seremos tudo e teremos tudo o que Ele quiser. Mas nós precisamos entrar num lugar de reconhecer a nossa pequenez. E vamos cantar um cântico que diz: neste lugar Tu és real, e eu vou me entregar totalmente, abrir os olhos do meu coração para Te enxergar e Te entender, Senhor. Senhor, me ensine eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar tudo o que custar, para que o Senhor assim incline os seus ouvidos ao meu clamor. Porque se o seu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei. Eu vou Te ouvir, mas antes precisa humilhar. Vamos nos humilhar diante do Senhor, neste lugar de culto, onde Ele é real. Me entregar
o nosso santo, santo, santo Deus, onipotente. E é isso que nós vamos continuar declarando nessa noite. momento de nós refletirmos na palavra de Deus, quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias lá no livro de Achados e Perdidos, capítulo 15.
Lucas capítulo 15, é o livro dos achados e perdidos. É o livro, as 3 parábolas que Jesus escreveu e ilustrou, verdades para aplicar na nossa vida. 15, a primeira parábola fala da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida e a terceira fala do filho pródigo. Então Jesus ilustra aqui um fato natural para refletir aqui uma verdade espiritual na nossa vida. 3 parábolas contadas nesse capítulo e fala de algo que se perde e é reencontrado. Aqui fala de um pecador que se arrepende e é reencontrado por Deus. E nessas 3 parábolas fala sobre isso. E nós vamos falar na segunda parábola, que diz assim: ou qual é a mulher que, dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é um texto belíssimo que vai falar de alguns valores perdidos. Essa mulher não perdeu a sua moeda na rua, mas ela perdeu dentro de casa, sem sequer ter saído de lá. Nós estamos vivendo um tempo de confinamento dentro de casa, um tempo que nós estamos isolados do convívio social, e é dentro de casa que nós perdemos alguma coisa. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de relacionamentos. Nós vamos ver aqui e trazer para nós aplicações práticas, simples e diretas para a nossa vida. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa e não achou? Certa vez eu vi uma pessoa da minha família, uma mulher tentando achar alguma coisa dentro da sua bolsa, e procura e não consegue achar, de tantas coisas que talvez se carrega numa bolsa. Ou talvez dentro de casa um homem que nunca consegue encontrar nada dentro de casa. Pode estar à frente dos seus olhos, mas se foi tirado do lugar não consegue achar. Tantas coisas que às vezes nós perdemos de valor. A Bíblia está falando aqui de uma mulher que perdeu uma dracma ou uma moeda, num sentido mais coloquial para nós, um denário que tinha ali mais valor sentimental do que propriamente dito um denário que custava um dia inteiro de trabalho, de um trabalhador normal. Mas esta perda valiosa que ela teve foi dentro de casa. Eu estou falando de algumas coisas valiosas que por experiência própria nós perdemos. Eu sou filho, e como filho já perdi algumas coisas de valores dentro de casa. Na relação com os pais, às vezes nós perdemos autoridade sobre a vida dos filhos. Nós perdemos a intimidade com os filhos de algo que nós prezamos a vida inteira. E quando nós pensamos às vezes dentro de um relacionamento conjugal, nós perdemos algumas coisas importantes. E quando nós olhamos esses valores emocionais, às vezes dentro de um relacionamento nós perdemos o respeito um pelo outro, que é aceitar o outro como Deus o fez, e nós não passamos a vida inteira tentando mudar a vida das pessoas. Às vezes nós perdemos o carinho, o contato físico, a linguagem física do amor, que é o toque físico, o toque do relacionamento, do amor, que a Bíblia diz que nós escolhemos amar ou não. Amor não é sentimento, já pregamos aqui sobre isso. Perdemos às vezes os valores como a compreensão, de enxergar a vida do lado do outro, de como o outro enxerga a vida. Às vezes nós perdemos um tempo de dedicação.
Você já percebeu que você dedica parte da sua vida para uma outra pessoa? E às vezes nós perdemos esses valores que estão dentro de casa. Há tempos atrás eu posso dizer que nós usávamos a expressão foi lá fora por causa do mundo, por causa das coisas externas que trazemos para dentro de casa. Às vezes nós perdemos a harmonia dentro de casa, perdemos a paz. Então estou falando aqui de algumas coisas, de valores emocionais. O que você tem perdido dentro de casa? A alegria de estar dentro de casa? Você tem perdido os sonhos que você tem construído para a sua família? Você tem perdido o vigor de lutar pelas coisas, os ideais que você tem colocado diante da sua vida? Às vezes nós também perdemos valores espirituais. Você tem perdido um tempo precioso que é a oração, que é a sua devoção a Deus. Será que você perdeu esse valor de reunir a sua família à mesa, pelo menos uma vez no dia, uma vez na semana, para cultuar ao Senhor, partilhar da palavra de Deus, trazer alimento? Será que você tem perdido o temor a Deus? Nós vivemos uma geração que ela se esqueceu de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tecnológico tão fluente que nós esquecemos que nós precisamos de Deus na nossa vida. Você tem perdido a santidade dentro de casa? Você tem trazido valores mundanos para dentro do seu lar? Você tem trazido o secularismo da sua relação fora, extra, para dentro de casa? São valores que nós estamos falando que às vezes nós perdemos. Muitas pessoas acham que para elas sofrerem qualquer tipo de perda nos seus lares, precisa de interferências ou de pecados externos. E hoje nós estamos falando de coisas dentro de casa. O que você perdeu dentro da sua casa? Você pode aí colocar isso diante de Deus nessa hora? Você perdeu a paz, a alegria, a compreensão um do outro, o respeito, o amor, o carinho, o companheirismo. O que você perdeu? Aquela mulher tinha perdido aquilo que considerava 1/10 de tudo que ela tinha. Você já percebeu que às vezes nós não valorizamos as pequenas coisas? E eu vou falar no próximo domingo sobre as raposas e as raposinhas que destroem o casamento. Mas aqui nós vemos pequenas coisas que às vezes nós não damos a devida atenção e que nós perdemos como valores. E aqui o tema que eu quero dar para essa mensagem é recuperando esses valores que nós perdemos na família. E essa mulher aqui nos dá 5 lições simples que nós temos que fazer. Quando eu falo de recuperar esses valores perdidos, eu estou falando de resgatar coisas que se perdeu ao longo da sua convivência, ao longo dos anos. Eu estou falando de restaurar sentimentos que foram embora. Eu estou falando aqui de reparar algum dano que você fez à pessoa, e você pode fazer isso. Estou falando de consertar coisas que nós precisamos da ajuda de Deus para usar a nossa vida como esses instrumentos e restabelecer a harmonia, a paz, o amor. E nós precisamos disso. Essa mulher, ela teve 5 atitudes, e é simples. A primeira dela diz que ela acendeu a candeia. O texto revela aqui que a mulher acendeu a candeia. A candeia era uma lâmpada usada nessa época aqui de Jesus, nesse contexto. O que vem aplicar para a nossa vida? Ela buscou mais luz, porque havia falta dela dentro de casa. Muitas coisas estão obscuras dentro do lar, que nós precisamos buscar ajuda, mas é uma ajuda divina que nós precisamos. Aqui, quando nós estamos falando de lâmpada, dessa candeia, aqui está um paralelo espiritual para nós aplicarmos na nossa vida, que nós precisamos reencontrar qualquer tipo de valor perdido, não só no nosso lar, mas também na nossa vida pessoal e com Deus. Ela diz que
que ela precisava de luz. Ela acendeu a candeia. Embora as casas, nesse período bíblico aqui, ainda não se usava janelas, e precisava da luz do dia para enxergar alguma coisa, ou trazer uma candeia, uma lamparina. Nos nossos dias passados, que nós usamos muito, a lamparina que se acendia ali com querosene, ou qualquer outro tipo de combustível. Que luz é essa que nos auxilia nessa busca? Uma delas é o Espírito Santo de Deus. Quando nós perdemos algo dentro de casa, nós não conseguimos diagnosticar, nós não conseguimos fazer um levantamento e identificar, trazer um diagnóstico para o que realmente se perdeu dentro do lar, que se perdeu a alegria, se perdeu o respeito, o companheirismo, se perdeu o diálogo, a comunicação. O que foi? Eu preciso trazer a luz do Espírito Santo de Deus e pedir para que Ele possa expor aquilo que está oculto e que nós não conseguimos enxergar. Paulo falou que nós precisamos fazer um autoexame de si mesmo, da nossa vida, para saber se há algo na nossa vida que precisa ser mudado. Nós precisamos às vezes aquietar o nosso coração e pedir que o Espírito Santo faça isso. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é uma luz que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso caminhar. Às vezes nós não conseguimos identificar aquilo que perdemos, mas quando nós trazemos a luz da palavra de Deus, é revelado o que é. E não há como se esconder uma candeia sobre um monte, uma luz sobre uma montanha. Nós sabemos disso. Há um treinamento militar que fala dessa questão de identificação. Dentro de uma mata, apenas uma pequena luz acesa, ela é visível, longe, muito bem visível. E é assim quando nós trazemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus, ela traz luz ao nosso entendimento. A palavra de Deus traz direção quando nós estamos às cegas. E é preciso trazer a luz, o valor perdido daquela mulher, para que ela pudesse achar aquela dracma. Ela precisou acender a luz, porque sem ela seria impossível essa busca. Você já percebeu que sem a palavra de Deus é impossível nós traçarmos uma meta, trazermos a palavra de Deus como revelação para nós? A Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo, e é indispensável essa luz para a nossa vida. São os ensinos que Jesus nos dá, que vai nos trazer a verdade. A Bíblia diz que quem segue os ensinos de Jesus não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Nós precisamos fazer como essa mulher, acender uma luz dentro de casa, trazer a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a luz para os seus caminhos. Você precisa voltar a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a refletir na palavra de Deus, para que possa trazer luz aonde há escuridão, para que você ache aquilo que está perdido. A luz de Jesus pode trazer restauração ao lar, porque vai achar aquilo que estava perdido. Você vai conseguir encontrar. Então ela dá essa grande lição: acenda a luz na sua casa, a luz da palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que mostre o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser achado, que se perdeu. A segunda lição é simples, é de varrer a casa. Ela precisou varrer a casa. E você sabe muito bem que quando nós varremos a casa, nós precisamos tirar algumas coisas do lugar, para que você possa fazer uma boa limpeza. Quando a gente ensina os nossos filhos, eu lembro muito bem, quando meu pai e minha mãe falavam assim: vai varrer a sala, ou vai varrer a cozinha, ou vai varrer o quintal. E eu fazia isso muito rápido, e ele falava assim: você tem certeza que você já varreu? Eu falei: não, já varri. E aí a minha mãe vinha comigo varrendo os cantos, e ela falou: você não varreu o canto,
você não tirou o tapete, você não afastou o sofá. Às vezes nós precisamos fazer isso. Isso acontece conosco. A sujeira que estava naquele chão, nós não sabemos, porque não havia janela, mas havia sujeira dentro de casa. Ela precisou varrer. Talvez assim é a nossa vida dentro do lar. Às vezes entra sujeiras pela janela, pela fresta da porta. Às vezes nós trazemos sujeira da rua para dentro de casa. Depois de nós compreendermos que nós precisamos acender a luz, nós temos que ter a necessidade de fazer uma limpeza na nossa vida. Tem coisas que nós precisamos, e por onde nós precisamos começar essa limpeza? Nós precisamos varrer a nossa mente de conceitos que nós colocamos. Existe um conceito nessa linguagem popular que diz: isso não tem nada a ver. Nós trazemos conceitos dentro da nossa cabeça que nós aprendemos na vida secular, nós aprendemos no contexto mundano e trazendo para dentro de casa, e nós falamos assim: isso não tem nada a ver. Essa é uma palavra que ela é proferida do inferno, que trouxe desgraça e tem trazido desgraça a tantos lares, atrapalhando a vida. Representa aqui uma filosofia de vida de quem não tem compromisso com Deus. E fala assim: não tem nada a ver. Nós brincamos. Então nós precisamos varrer a nossa mente de conceitos que nós criamos. Nós precisamos varrer a nossa mente de todo tipo de conceito contra, ou que vai contrário à palavra de Deus. Esse é um tipo de limpeza. Hoje a sociedade ela transformou aquilo que é certo hoje é errado. Nós temos visto isso. Aquilo que é mal hoje é bem, faz o bem às pessoas. Aquilo que nós considerávamos como injustiça, hoje é justiça. Nós estamos vivendo um tipo de conceitos hoje contra a palavra de Deus. É a nova moralidade, que conflitam contra os ensinos da palavra de Deus, que a todo momento nós temos que fazer uma limpeza na nossa mente. Quantas pessoas hoje dentro do casamento, dentro da família, falam assim: eu não amo mais, por incompatibilidade de gênero. Você já ouviu isso? Nós temos hoje incompatibilidade para amar, nós temos incompatibilidade para respeitar, nós temos incompatibilidade de fazer coisas em conjunto. Tudo isso tem tomado conta dessa nova moralidade, que as pessoas estão sendo toleradas dentro do lar, e nós precisamos varrer isso da nossa mente. Nós temos que tirar também uma outra palavra que tem trazido, é o nosso achismo. Você já percebeu que hoje se discute assim: eu acho isso, a outra pessoa: eu acho aquilo. É o achômetro que precisa ser urgentemente varrido das nossas mentes. Conceitos que estão dentro do nosso coração, sentimentos contrários a princípios do Evangelho, e nós estamos levando isso a banho-maria. Nós precisamos fazer uma limpeza dentro da nossa vida. Precisa acontecer aqui na nossa mente, varrer da nossa mente aquilo que tem sido influenciado na nossa vida. Quantos têm guardado lixo dentro das suas mentes? Têm se apegado sentimentalmente a coisas. Você já percebeu que tem gente que sabe que relacionamentos pecaminosos vai trazer malefício ao seu relacionamento, mas não consegue abandonar esse tipo de vício? Você já percebeu que a pornografia tem tomado conta da vida das pessoas? Um vício mundano, um beber socialmente, um fumar à escondida, coisas que precisam ser varridas da nossa vida. Precisamos fazer uma higiene pessoal, nos conscientizar que a minha vida, os membros da minha família, precisa dessa limpeza. E nós precisamos fazer isso através das coisas que nós vemos, através das coisas que nós ouvimos. Nós precisamos fazer essa segunda coisa que essa mulher fez. Ela acendeu a candeia, ela trouxe a luz,
trouxe à luz da palavra de Deus aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer uma limpeza. O crente precisa de santidade, porque na sujeira não tem como Deus habitar, na sujeira não tem como Ele transformar, na sujeira não tem como Deus agir. Precisa de vida limpa, precisa recuperar esses valores. E a Bíblia diz que aquela mulher procurava com diligência. Quando nós pensamos naquela mulher que procurava uma diligência, é que ela precisa até encontrar. Eu conheço uma pessoa amiga nossa, que ela é oficial de justiça, e ela, às vezes, ela pedia oração para mim, dizendo assim: pastor, eu preciso notificar essa pessoa. Eu sei que ela saiu de casa, ela está na casa de um parente, ela está com um bem próprio, e eu preciso notificar essa pessoa. Eu já fui lá 2 vezes e agora eu tenho que ir na terceira. Aquela pessoa fazia essa busca diligente. Quando nós vemos essa busca diligente, é uma busca dedicada. Fala da disposição que se tem de achar o que se perdeu. Quando a Bíblia está dizendo aqui que ela fez uma busca diligente, ela queria encontrar, ela tinha a disposição de fazer esse conceito. Eu tenho que achar, eu vou acender a luz, eu vou varrer e vou procurar até achar. A Bíblia diz que Deus só derrama água sobre a vida dos sedentos. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Por que Ele só faz isso? Porque não é para qualquer um. Ele dá água a quem valoriza a água, a quem quer aproveitá-la. Jesus ensinou isso. Ele não lança pérolas aos porcos. Se você quer recuperar os valores da sua família, se você ainda sonha com o seu casamento com a sua família, você precisa recuperar esses valores, acendendo a candeia, trazendo a luz da palavra de Deus, santificando a sua vida, o seu lar, e fazendo essa busca diligente. Porque Deus honra quem honra, Deus honra quem busca para mudar, quem luta pela sua família, quem luta pelo seu casamento, quem luta pelos seus filhos. Deus honra. Ele vai derramar água sobre a sua vida, sobre os sedentos, aquele que precisa ter sede da palavra de Deus, aquele que precisa ter sede de mudar as coisas. É o que a palavra de Deus está dizendo. Faz uma busca até encontrar. É o que a Bíblia diz. A diligência tem a ver com a qualidade de como você faz isso. E quando a gente pensa até encontrar, está falando da perseverança. Agora ela persevera, que tem a ver com a duração dessa busca. Você tem perseverado? Você tem desistido de chutar do balde antes do tempo? Às vezes nós não conseguimos alcançar a herança. A gente estava cantando um cântico agora há pouco que fala dessa herança que o Senhor deixou para os seus. Às vezes nós desistimos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos dessa diligência, nós precisamos dessa perseverança, da duração dessa busca. Você já ouviu tantos testemunhos assim? Eu orei tantos anos pela vida do meu cônjuge e ele se rendeu aos pés do Senhor. Hoje eu ouvi um testemunho assim, de anos de oração, mas aconteceu o milagre, a transformação, perseverança. Perseverar que mesmo diante dos nossos olhos pode ser impossível, mas não aos olhos de Deus. Então eu preciso fazer até Ele encontrar, até o Senhor responder. O capítulo 6 de Hebreus, o verso 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Você quer herdar as promessas do Senhor, continue perseverando. Essa perseverança, ela é ensinada por Jesus. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abri-se-vos-á. É a perseverança. Nós precisamos dessa firmeza de buscar a restauração dos valores perdidos dentro de casa. Quais são os valores que você precisa resgatar? A Bíblia mostra aqui que você precisa
ter empenho, você precisa ter dedicação, determinação nessa restauração. Você precisa recuperar esses valores para que a sua família seja restaurada. Faça como essa mulher. Ela foi perseverante. Ela viu que havia algo que ela tinha perdido. Você já notou se tem algo que você perdeu? Acende a candeia. Traz à luz a palavra de Deus. Faça uma limpeza. Vá. Faça uma busca diligente até encontrar o que se perdeu. E aí, depois você tem esse testemunho aqui. A Bíblia mostra que ela reencontrou o que havia perdido. A Bíblia diz que a mulher reuniu as suas amigas e vizinhas para se alegrar. Ela queria testemunhar, embora era algo que estava dentro da sua casa, estava no limite do seu lar. Apenas ela estava fazendo essa busca. A Bíblia mostra que ela tornou essa alegria pública. Ela transformou esse testemunho de restauração. Ela queria alegrar-se com as outras. Ela queria colocar isso público. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com os outros. As bênçãos que Deus realiza dentro da nossa vida, nós precisamos abençoar a vida dos outros. Quando Paulo escreve a Coríntios, ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A bênção que você recebeu porque você procurou é motivo de você partilhar, testemunhar. Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, ele queria seguir a Jesus, e Jesus disse para ele não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa e para os teus e anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, em 10 cidades circunvizinhas. Ele quis tornar público. Este homem recebeu a comissão de dividir com os outros o que Deus fez. É isso que nós temos que fazer quando nós recuperamos esses valores. Como a mulher samaritana que encontrou Jesus junto ao poço de Jacó, e ela, a Bíblia diz que ela teve a mesma atitude. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Quando você resgatar algo que se perdeu dentro de casa, você precisa celebrar, você precisa testemunhar dos feitos do Senhor. Eu queria encerrar essa mensagem com a ilustração do rei Josias. A Bíblia diz que o rei Josias teve um papel importante na restauração do culto a Deus lá no Velho Testamento. A Bíblia mostra que durante a reforma do templo foi encontrado ali um livro, que possivelmente era o Pentateuco, o livro dos Deuteronômios que nós falamos hoje. Esse livro que estava perdido ali no templo, ele foi levado e lido na presença do rei. E após ouvir atentamente a sua leitura, o rei concluiu que Israel estava em rebelião contra Deus. Ele diz assim, lá em 2 Reis, no capítulo 22, o verso 13, ele diz assim: os nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro. Então, além de comandar uma reforma no templo, o rei Josias iniciou uma reforma espiritual que culminou num avivamento do povo de Israel. Resgatou valores que estavam esquecidos. Ele resgatou o culto a Deus. Eu estou falando disso aqui. Você precisa começar a procurar o que você perdeu dentro de casa. Talvez você precise começar como o rei Josias fez. Que tal você restaurar o culto dentro do seu lar, o culto doméstico, o culto em família, a devoção a Deus? Comece por aqui, para que os outros valores possam ser recuperados. Você lembra da aliança que Deus tem conosco? Deus tem uma aliança, independente do que nós fazemos, independente daquilo que realizamos, Deus continua com essa aliança na nossa vida. Que você nessa noite possa refletir sobre isso. Talvez você fale: pastor, é impossível. Não é. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer isso na sua vida. Eu queria orar
Logo em seguida nós vamos louvar ao nosso Deus. Pai de amor, assim como esse texto traz a nós a luz da revelação da palavra de Deus, eu peço ao Senhor que ajude as famílias a recuperar os valores perdidos dentro do lar, meu Deus, trazendo de volta a palavra de Deus, trazendo de volta a luz da palavra, fazendo o nosso papel, que é de santidade, é fazer uma varredura na nossa vida e tirar tudo aquilo que atrapalha. Que nós possamos fazer isso com diligência, até encontrar, para nós testemunharmos e celebrarmos com o Senhor. Ó Pai amado, dar a Tua bênção sobre a nossa vida, dar a Tua bênção sobre aqueles que necessitam, através desta palavra que foi pregada nesta hora. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Vamos declarar a Ele quem Ele é na nossa vida. Eu te convido aí na sua casa para você ficar de pé e cantar com a gente que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é digno de ser louvado e adorado.
interceder nesse momento, pedindo a bênção do Senhor. Pai de amor, nós colocamos diante de Ti os pedidos que chegam aqui para nós. A irmã Janice Maria, colocamos a sua família diante de Ti nesta hora, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Ó Pai amado, também da nossa irmã Antônia, nosso irmão Marcos Antônio também. Ó Deus, pela nossa irmã Luciana Oliveira, pela sua amiga que precisa nesta hora da ação do Senhor. Ó Pai amado, eu quero pedir pela nossa irmã Darli, que o Senhor possa abrir portas à família da irmã Maria Mídia. Ó Deus amado, a irmã Elzi também, que pede oração por toda a sua família. Nós colocamos esses familiares diante de Ti, meu Deus. Te agradecemos também pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pelos dízimos e pelas ofertas que estão sendo consagradas pela vida dos nossos irmãos. Pai de amor, nos dê uma semana na Tua presença, que o Seu amor e a Sua graça possam estar sobre a nossa vida. É a oração que fazemos e a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco. Amanhã a nossa estreia da EBD online às 19h30, a nossa EBD dos adultos. Então fiquem conectados, nós vamos mandar o aviso para todos que possam participar. Deus abençoe, uma noite abençoada no nome de Jesus.